Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo. Olha só, o dia tá cheio de conteúdo, hein? Acho que esse já é o quarto, vai ter mais um ou dois ainda. Hoje não paramos um segundo. Vamos aqui falar de muito mais de Botafogo, agora Seleção Sport TV. Tem um pouco também do TNT com o André Henning, tem ESPN com o Geno Leal, Abel Neto e etc. Todos falando do assunto do momento e vai ser o assunto dos próximos dias aí de data fofa, né? O Botafogo líder abrindo margem aí contra o Palmeiras. O Botafogo é outra Paranaense e abriu margem de distância sobre o Palmeiras, vice-líder. Então vamos aí, antes de tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, vamos embora pro vídeo. E já fazia também com o Luiz Castro nos melhores momentos do ano passado, é que não perde tempo, né? O Botafogo, quando enxerga uma brecha, ele tá sempre jogando pra frente. Sempre jogando pra frente. Isso é muito legal do líder do campeonato. Bom, vamos agora mostrar qual foi a escolha dos editores do programa para a seleção da rodada. A gente elegeu o Fábio, o goleiro da rodada, pra gente, o grande personagem da vitória do Fluminense, quinta-feira sobre o Cruzeiro, aos 44 anos, fazendo um brasileiro irretocável. O Igor do Grêmio entrou no segundo tempo e foi um dos destaques, deu assistência para o último gol, abre a nossa linha de defesa, com o Bruno Alves, que fez este golaço no São Paulo, além de uma partida segura defensivamente. Ao lado dele, o jogador que ganhou a posição com o Felipe Luiz, o Léo Ortiz. Esse. O dono da saída de bola do Flamengo. O nosso lateral esquerdo é de novo o Bernabé do Internacional, outra boa atuação dele, fez o primeiro gol da equipe colorada contra o Corinthians. O nosso meio-campo começa com um jogador que está fazendo um ótimo campeonato, que é o Gerson. De novo jogou muito, liderando o Flamengo no meio-campo, controlando o ritmo do Flamengo com a bola. O elogiado aqui no programa Savarino é o nosso camisa 10. Passe para gol e liderou todas as ações ofensivas, pensou o jogo todo do Botafogo, mas ele tem a companhia de outro maestro no meio-campo da rodada, que é o Ganso, que deu esse passe magistral para o Arias e, além do passe, jogou muito bem quinta-feira contra o Cruzeiro. Time ofensivo esse. É, pra frente. Gostamos. Yuri Alberto abre o nosso ataque, ele fez 2 gols, um deles de pênalti, e fez um gol anulado também por milímetros contra o Internacional. Bela atuação do Yuri Alberto. Fez o gol que deu a vantagem na liderança, e não foi um gol qualquer. Igor Jesus é o nosso camisa 9. E o Bright White, destaque do Grêmio, marcou o segundo gol contra o Fortaleza. Como treinador, elegemos Felipe Luiz. Repetiu a escalação do jogo contra o Corinthians e repetiu também a boa atuação. Um Flamengo ofensivo, um Flamengo diferente. Em dois jogos, dirigidos por Felipe Luiz. Então a seleção tem o Fábio, terceira vez seleção da rodada. Igor, Bruno Alves, Léo Ortiz, todos pela primeira vez. O Bernabé pela terceira vez é o lateral esquerdo da rodada. Meio campo tem... O desenho ainda ficou um pouco estranho, né? Seria o Gerson, assim, um pouco mais recuado. Ganso e Savarino. Aí o Yuri Alberto, o Igor Jesus e Bright White com Felipe Luiz. Os nossos 11 mais o técnico. Se tiverem corneta, é agora. Gostei. Eu gostei também. Gostei desse time. Eu só trocaria... Difícil concordar com essa seleção. É difícil? Normalmente eu discordo de alguma coisa, mas acho que dessa vez passou no seu crivo. Eu só ponderaria em relação à lateral direita, porque o Wesley do Flamengo jogou muito bem contra o Bahia, mas também não... E ao mesmo Foi tempo, debatido também, se colocaremos o Wesley. E ao mesmo tempo você vê como é que Ayrton Lucas também esteve no nosso radar. mas o Wesley, assim, ao mesmo tempo você vê como é que são algumas questões no futebol, né? 2 meses atrás, o Yuri Alberto passaria longe de uma seleção da rodada, porque ele teve uma longa fase ruim, né? A temporada do ano passado foi uma temporada de muita instabilidade. Esse ano não começou também indo bem, e agora ele, nessa parte final da temporada, ele está se transformando num dos principais jogadores do Corinthians. No jogo de quarta-feira do Flamengo contra o Corinthians, que o Flamengo poderia ter vencido até por um placar, de repente, definidor para a classificação, quando ele entrou, o Corinthians mudou.
As más línguas dizem que foi chegar ao Memphis para o Yuri começar a jogar pra caramba. Mas eu acho que também tem uma diferença na dinâmica, Memphis né? e Thales Magno, né? Exato, porque a dinâmica do time muda, né? Com o Yuri. E todo mundo sempre falou isso. Assim, o Yuri nunca foi um centroavante referência de área. Assim, ele não tem a característica de jogar de fora. Ele perdeu a posição pro Hernandes. O Hernandes chegou, tinha feito um jogo contra o Juventude, um jogo... alguns minutos. E aí se contundiu contra o foi titular Flamengo. contra o Corinthians, o Yuri no banco. O Yuri perdeu a posição para todos os novatos que chegaram. Thales, Hernandes... Pedro Raul, quando o Pedro Raul chegou, na época. O Pedro Raul acho que nunca, enfim, disputaram. Mas os primeiros ali, né? jogos, eles... Mas claramente o Hernandes passou na frente dele, o Thales passou na frente dele, o Memphis passaria, começou a jogar pra caramba. Hoje ele tá na frente de todo mundo. Pois é, porque é aquela velha história. Os jogadores, às vezes, têm... Se você tem um pouco de paciência, ou tem essa questão que a Renata trouxe também, de dinâmica de jogo, de compreender, você tem alguns jogadores que estão passando por má fase. Você pega, talvez o caso mais exemplar seja o Gabriel no Flamengo, mas o Tiquinho no Botafogo também não está passando por uma boa fase. Cano do Fluminense. Isso, e o Cano no Fluminense. Mas se você tem a certeza de que esses jogadores podem se recuperar, o caso do Yuri Alberto. Eu acho que o Ramon, tudo bem, tem todo um contexto, chegou o Memphis, antes chegou o Thales Magno, mas tem o Ramon, eu acho que tem todo um contexto que favoreceu com que o Yuri Alberto esteja nessa seleção, e hoje o torcedor do Corinthians olha e fala, poxa, ainda bem que estamos com o Yuri Alberto. E quanto ao Felipe Luiz, eu comentei com a Renata Silveira e o Ramon, Bahia e Flamengo, não sei se vocês tiveram oportunidade. Já chegamos nesse jogo. Então tá. Vamos terminar as enquetes aqui. Agora a gente elege o craque da rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Nossos candidatos são o Fábio. Cara, atuação incrível do Fábio quinta-feira. É um goleiro no meio de meias, concorrendo ao craque da rodada. Os ex jogaram muito, né? O Fábio, o Yuri Alberto, contra a lei do ex, aí funcionou para jogar bem. Savarino, colocamos também como candidato, já que o Botafogo é o time da rodada. O Savarino foi o cara do time da rodada. E o Gerson, por mais uma bela atuação, comandando, ditando o ritmo do time rubro-negro. A gente colocou para a enquete, na internet, esses 3 nomes. E o vencedor dessa enquete larga com 1 voto para a craque da rodada, e o vencedor foi o Gerson, com 56%. Vocês podem escolher quem bem quiserem, não precisa ficar nesses 3, não. Mas o Gerson larga com 1 voto para a craque da rodada. Quem é o seu craque da rodada, Renata? Eu vou na minha coerência de, já que o time da rodada é o Botafogo, sigo com o Savarino. Eu acho que o Savarino faz o time jogar... Ele dá uma clareza, assim, para as jogadas. Acho que ele joga e faz o time jogar. É um meia que está sendo muito importante para essa dinâmica de ataque do Botafogo. E acho que nesse jogo o passe dele para o Igor Jesus foi espetacular. Poderia ter feito segundo naquele chute de fora, né? Que foi espetacular também. Então eu vou de Savarino. E para você, Conrado? Rodada difícil. Também gostei do Savarino. O Bright White jogou bem. O Ganso teve o lance mais genial da rodada. Mas eu vou de Fábio. Foi muito... Assim, a defesa foi decisiva e num momento, assim, pode assim, ser crucial para a história do Fluminense no campeonato. Futuro, né? É nesse nível. Porque tinha toda a questão ali, se toma um empate do Cruzeiro, continua na zona, o Cruzeiro do Fernando Diniz. O Cruzeiro é ex-clube do Fábio. Isso, não consegue sair mais uma vez, vinha de resultados assim, performances até não tão legais, né? Por exemplo, a eliminação contra o Galo, enfim. Então eu acho que o Fábio fez uma defesa, ele foi muito decisivo, eu vou de Fábio. E você, Eu vou de Gerson, acho que ele teve uma soberania no jogo. E especialmente, eu tenho uma certa fixação por jogador de meio de campo que jogue bem, né? E ele, no sábado, a maneira como ele se impôs e determinou o ritmo, o pênalti cometido pelo Santi Arias no Michael, que rendeu inclusive a expulsão do Arias, ele se origina numa arrancada do Gerson aos 47. Seguramente está na seleção do campeonato, Gerson. Sim, porque... Seguramente. Não, tá espetacular. Eu vou mais à frente e digo, gostaria de vê-lo como titular no meio de campo da seleção brasileira. Porque ele já tinha visto isso na quarta-feira, mas sábado contra o Bahia... Não será atendido, né? Porque o Dorival já deixou claro que vai jogar com um volante
terá o Paquetá de segundo homem. Foi uma pergunta que o Martim Fernandes fez e o Dorival respondeu na lata. E aí o terceiro seria o Rodrigo, na fala do Dorival. Agora eu não sei como ficaram assim, os desfalques, mas o Paquetá vai fazer essa função de segundo homem. Eu tenho o maior respeito por decisão de qualquer técnico, seja ele de seleção brasileira ou de time. Não vou desqualificar o Dorival porque ele não vai fazer isso. Eu gostaria, é apenas um desejo, de ver o Gerson como titular da seleção brasileira. Agora, o técnico do Dorival, e é óbvio, eu também parto do seguinte princípio: nenhum técnico pensa o pior para o seu trabalho. Ele está achando que isso é o melhor para ele, então, que ele faça com que o que ele entenda que é o melhor para a seleção renda e seja comprovado na prática. Já entramos em seleção, mas eu estou vendo que o Paquetá, ele está assim, cara, está sendo mandado para todas as posições do campo, né, para ver onde ele vinga. Eu acho que é um debate interessante também, mas já a gente vai falar de seleção, a né? gente entra em seleção. Só queria arrematar. O Gerson foi o dono do jogo. Havia uma época que você usava muito uma expressão chamada gastou a bola. O Gerson, no sábado, contra o Bahia, gastou a bola. Gastou. Foi um jogo de domínio do Flamengo, mas liderado por ele. Por isso, para mim, ele é o craque da rodada. Só que no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está a 6 pontos perdidos e a 9 ganhos do líder. Vou colocar aqui os jogos que estes 4 primeiros colocados têm nas próximas 5 rodadas. Eu não vejo motivos para achar que o Botafogo esse ano vai ter uma derrocada. Não vejo. O Flamengo precisa ter a soma dos 2 fatores. O Botafogo derrocar e ele seguir arrancando, né? O Botafogo encara o Criciúma na sexta-feira da semana seguinte em casa, e nessa rodada o Palmeiras terá o Juventude fora, o Fortaleza vai ter o Galo em casa e Fla-Flu, com desfalques provavelmente da data FIFA, porque os jogadores jogam terça-feira e o jogo é na quinta, contra o Fluminense. Depois o Botafogo vai ter na sequência o Bragantino fora, Vasco em casa, Cuiabá em casa, Galo fora. O Palmeiras terá o Fortaleza em casa, confronto direto, o Corinthians fora, o Grêmio em casa e o Bahia fora. O Fortaleza terá o Galo em casa, Palmeiras fora, Juventude fora, Vasco em casa e o Fluminense fora. E o Flamengo, que é quem precisa dar a maior arrancada desses aí, terá o Fla-Flu, depois o Juventude em casa, o Inter, jogo atrasado, fora, Cruzeiro fora, Galo em casa e Cuiabá fora. Vocês estão enxergando espaço para a derrocada de Palmeiras e de Botafogo e arrancada de Flamengo? Assim como o Arthur Jorge, mas não da forma mal educada que ele fez na coletiva, eu acho que esse ano não tem nada a ver com o ano passado, eu também esqueceria. Ano passado, o Botafogo abriu 14 pontos, gente. Agora, se o Flamengo ganhar o jogo que está faltando, são 6 pontos, 2 rodadas. O Botafogo pode tropeçar 2 vezes e o Flamengo ganhar todos os jogos. Não é provável, por isso que são 6 pontos. Agora, 14 pontos, aí aquilo que foi algo, assim... Não, e 6 completamente contando maluco. Que ele vence o Inter. Fora de casa. Eu tô falando que isso pode acontecer. Podem ser 9 pontos. E aí, sim, mas, por exemplo, se o Flamengo ganha o jogo que tá faltando, 6, e aí o Flamengo acaba campeão, não é, nossa, a derrocada igual Restam ano passado. para o Flamengo 30 pontos. Tô falando que acontece, e para o Botafogo tirar 6 27. pontos do outro, 2 jogos. O Flamengo disputa 30 pontos e os outros primeiros colocados disputam 27. Sim, eu não vejo, né, para mim, o Botafogo, obviamente, né, tá na liderança e pelo desempenho, enfim, elenco, tudo, é o favorito. Mas, de novo, é diferente do ano passado. Tá aberto, é diferente do ano passado, tá aberto. Se o Botafogo não for campeão e o Palmeiras for campeão, gente, são 3 pontos de diferença. Isso aí é normal, são 2 grandes times disputando, só um pode ganhar. Não quer dizer que o Botafogo, de novo, igual ano passado, é isso que eu tô falando. Não tem nada a ver com o ano passado. Eu entendo que ano passado foram 14 pontos de diferença. Eu entendo o que você está falando, mas é o seguinte, o Botafogo, só acredita no Botafogo jogadores, comissão técnica, direção e torcida. Só esses acreditam no Botafogo. Eu acredito. E esses têm que... Não estou especificando. Esses têm que acreditar mesmo. São eles que serão fundamentais. No Palmeiras, mesmo quem não é palmeirense, fala, Palmeiras, cara. Porque o histórico recente mostra Palmeiras e Flamengo chegando. O Botafogo é a grande novidade, assim como o Fortaleza. Eles são os convidados inesperados de uma festa que muita gente achou que no futebol brasileiro seria Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras. E aí surge o Botafogo, já desde o ano passado, vem o Fortaleza. E se eles não acreditarem neles, ninguém vai acreditar. Na teoria, Campeonato Brasileiro sempre derruba a teoria. Na teoria, eu acho que o Botafogo tem o jogo menos difícil da próxima rodada, por exemplo. Pluga de novo. O Botafogo vai jogar contra o Criciúma no Maracanã. Palmeiras vai visitar o Juventude.
O Fortaleza vai pegar o Galo em casa. Acho que é de igual dificuldade, porque o Galo no Campeonato Brasileiro não inspira muita confiança. E o Flamengo terá um Fla-Flu com o Fluminense com senso de urgência. Então, acho que Botafogo e Fortaleza, na teoria, têm os jogos mais ou menos difíceis da próxima rodada. E tem uma coisa também, gente, que eu acho que assim, no ano passado era uma diferença muito maior, só que também teve um Palmeiras emendando uma sequência que, se eu não me engano, foram 10 jogos, assim, Sim. invicto e tal. Foi, que aí depois você das fala assim, eliminações. pô, Palmeiras pode chegar. Eu acho que o Flamengo emendou 2 vitórias. 2 vitórias. E sendo que uma não é nem do Campeonato Brasileiro. É, foi 3. da Copa do Atlético Paranaense, 3 sim, vitórias. 2 vitórias no 2 Campeonato de brasileiro Brasileiro e uma do na Copa do Brasil. Sim. Eu acho que Uma com o Tite e duas com o Felipe. se o Flamengo emenda 5, aí dá pra... Na Concordo. minha visão, eu acho que quem briga pelo título de verdade é Botafogo e Palmeiras. O Fortaleza está um pouquinho mais atrás e o Fortaleza a gente já colocava como um candidato mais difícil de chegar pelo elenco, porque quando você compara elenco do Fortaleza versus elenco do Botafogo versus elenco do Palmeiras, tem uma diferença brutal que não tem para o Flamengo. O Flamengo está muito desfalcado, é verdade, mas o Flamengo tem um time muito bom que dá para competir com esses 2 primeiros. Só que, para mim, o Flamengo ainda está no início de talvez algo que a gente possa chamar de arrancada. Foram 2 vitórias. Claro que são Perfeito. 2 jogos agora com o Felipe Luiz consistentes, interessantes. Não sei o quanto tempo vai... Se a gente chegar a 3, 4, 5 vitórias, você vai falar, pô, acho que, de repente, pode incomodar. O que a gente está vendo no cenário hoje, se a gente pegar o recorte hoje, que é dia 7 de outubro. 7 de outubro, a gente está vendo muita consistência de Botafogo e Palmeiras. Sim. Tanta consistência que quando o Botafogo empata semana passada e o Palmeiras ganha, numa semana depois, o Palmeiras empata e o Botafogo ganha. Perfeito. Então é uma consistência muito relevante. Não, e o elenco aí do o Botafogo... Flamengo, a gente está no início. Vamos Perfeito, entender o que vai concordo. Não, acontecer. é claro. E o elenco Eu só do quis Botafogo- dizer que a diferença não é tão grande, entendeu? O Flamengo não precisa de uma arrancada tão grande quanto o do Palmeiras e nem precisa que o Botafogo vacile tanto. Por isso que tá na E o briga. Botafogo É tem- favorito? Não é. Botafogo e Palmeiras são os O favoritos ao Botafogo tem título. algo esse ano que ele não tinha no ano passado. Que ano passado o Botafogo tinha um ótimo time titular. O time titular perdeu fôlego e ele não teve banco em algum momento para repor jogadores que não vinham bem, como o Tiquinho Soares. Hoje o Botafogo tem elenco. Para mim, nesse momento, o elenco mais completo da América do Sul, na última data FIFA, por exemplo, com a convocação do Alex Telles, o Botafogo tem 7 jogadores convocados. Bota a lista, por favor. 7. O Botafogo está de volta aos anos 60, quando era a base da seleção brasileira junto com o Santos. 7 jogadores cedidos na data FIFA. Ele tem o Gatito para o Paraguai, ele tem o Bastos para Angola, o Thiago Almada para a seleção campeã do mundo e convocado por aquilo que faz no Botafogo, porque ele não vinha sendo chamado. O Savarino e 3 jogadores da seleção brasileira. O Luiz Henrique, que foi titular na última data FIFA, o Igor Jesus e o Alex Telles, convocado na ausência do Guilherme Arana. Então, assim, é um elenco que tem 7 jogadores convocados, cara, para seleções. 7. Eu acrescentaria o fato de você ter dito que tem esse ano um elenco melhor do que o ano passado. Eu diria também que é o seguinte, ele tem esse ano o ano passado. Ou seja, muitas das coisas que aconteceram, e há uma diferença. Essa reta de chegada de campeonato, essa reta de chegada da temporada, o Botafogo está sendo dirigido por um técnico. Ano passado, ele optou por um improviso. Quando saiu o Luiz Castro, ele foi apostar no Lúcio Flávio. Não é um técnico ainda. Não, o Luiz Castro foi... Logo depois foi o... Não, o Bruno Lage, quando saiu o Bruno Lage, ele apostou no Lúcio Flávio, que está aqui dentro, e a aposta revelou-se equivocada. Aí foi buscar o Thiago Nunes, que também não deu certo. Então, esse ano, ele tem um trabalho. O Arthur Jorge chega no final de abril, início de maio, mas é uma situação diferente. E tem um ano passado também para olhar e dizer assim, olha só, ano passado o que aconteceu? Teve esse jogo que tropeçou e aí as coisas desandaram. Mas ele terá um cinturão de desconfiança que não é formado não pode ser formado por jogadores, comissão técnica, torcedores. Esses, por exemplo, joga no Maracanã, me parece que depois de 11 anos o Botafogo volta ao Maracanã como mandante. Na próxima sexta-feira. Ele tem, e aí quando você demonstra grandiosidade pela situação que você está vivendo, lotar o Maracanã. Chegar, assim, não é mais a casa do Botafogo Maracanã. A casa do Botafogo é o Newton Aliás, Santos. isso é uma informação.
como eu dei em primeira mão aqui, que o pedido do Flamengo na semana passada foi conjugado. Como esse pedido do Flamengo impactou a vida de vários clubes, por exemplo, o São Paulo, que teria jogo no Morumbi, agora por causa de show vai ficar com dificuldade, o Botafogo também foi acertado com o Flamengo. Beleza, a gente faz a alteração, mas vocês vão ter que facilitar para o Botafogo poder jogar no Maracanã, porque ele ficou sem estádio nessa alteração de datas. O Lewandowski, aí é muita grana, mas o cara que... Seria uma honra pro Lewandowski jogar no Bahia, mas o Bahia não vai contratar ele, não. Um Giba Mas eu não falei Lewandowski. Eu falei, precisa de um artilheiro, não um Lewandowski. Um Giba Gol dos tempos modernos. Olha, eu acho que o Bahia vai contratar pro ano que vem. Viu? Conhece, o Eugênio é o Capitão América. Pelo que eu estou observando, o Bahia tem feito uma montagem de elenco, ele montou uma base para 2023, melhorou bastante essa base para 2024 e vai contratar mais para 2025 e aí vai olhar onde está mais carente. E eu tenho certeza que ele vai buscar. Para, de repente, no ano que vem, conseguir o que Botafogo, Palmeiras, Sim. Fortaleza ali forçando, ainda estão tentando o título do Brasileirão. Forçando Fortaleza. Porque perdeu mais uma e começa a ficar longe, né? Quando chega perto do título ali, o Fortaleza, ele perde o jogo. Então, fica difícil a gente apostar, né? Gostamos do Lion. O Lion não tem jeito. Não é uma frase bonita. A torcida é maravilhosa. Torcida espetacular. Mosaico tudo, mas quando chega perto... Vamos ouvir personagem Varino, Igor Jesus. Fogão na frente. E aí, Prates? O Botafogo lidera merecidamente até agora o campeonato. Tem muita coisa para acontecer. Quando o Abel Ferreira... O Abel é muito hábil, né? E ele consegue dar o recado, muitas vezes que ele quer dar o recado. Às vezes falando de coisas que menos interessam para quem quer acompanhar, mas coisas importantes para o vestiário, para a torcida. Não, falando que se o Botafogo chegar à frente, não podemos fazer nada. O investimento deles foi muito alto. Eles ficaram traumatizados com o ano passado. Não falou traumatizados, mas deu a entender, né? Se ganharem, parabéns para eles, vão bater palma, para eles vão bater palma. Tem ainda o confronto direto, que é muito importante, mas não define apenas nesse jogo o Campeonato Brasileiro, a não ser que um time chegue ali para aquela partida 5 pontos à frente e aí amplie para 8, alguma coisa assim, que me parece que não é o caso. Mas foi uma rodada muito boa para o Botafogo, muito boa. Ganhou um jogo fora de casa contra um time desesperado em Curitiba. Eu esperava que o Palmeiras fosse ganhar em Bragança, o Palmeiras não ganhou em Bragança. E o Fortaleza tinha um jogo mais difícil, né? Contra o Grêmio e perdeu em Porto Alegre. Mas não tem nada definido não, Abel. Eu acho que os três estão na disputa. O Flamengo Fortaleza tinha um jogo mais difícil? Em relação aos outros dois, para mim, sim. O Grêmio era mais difícil. Para mim, o Grêmio era mais difícil que o Atlético Paranaense, mais difícil que o Bragantino. O que eu esperava, a surpresa para mim, a grande surpresa para mim foi o empate do Palmeiras. Eu esperava que o Palmeiras fosse continuar um ponto atrás. Está a 3. Mas tem muita água para passar debaixo da ponte. E por causa disso é que a rodada foi muito boa para o Botafogo. Excelente. Foi uma vitória-chave, porque nesse cabeça a cabeça, que aliás a gente na semana passada dava mais possibilidades para o Palmeiras, pela perspectiva, pelos adversários, pela tabela também. Por estar pensando só nisso, né? O Botafogo ainda pensa naquilo, que é a Libertadores, e pensa muito forte. E para o Botafogo foi muito importante, porque nesse cabeça a cabeça era uma rodada muito parelha. Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, estou deixando o Fortaleza meio de lado. Para título não acredita não? Para título eu acho que o próprio Fortaleza aí se perdeu nas suas irregularidades em um momento também em que acreditou menos no brasileiro e mais na Sul-Americana e agora perdeu a Sul-Americana. Então era uma rodada muito parelha, porque tanto o Palmeiras quanto o Botafogo pegavam adversários muito semelhantes. Bons times em maus momentos. Bragantino e Atlético Paranaense, os dois jogando fora de casa. E o Fortaleza também, pegou o Grêmio que também não vinha num momento tão bom. É verdade, só que o Fortaleza não conseguiu se impor, como, por exemplo, o Botafogo se impôs no seu jogo. Verdade. De uma maneira que o Palmeiras não se impôs. Eu vi na coletiva o Abel elogiando muito o goleiro Cleiton do Bragantino. Na verdade, o Cleiton pega uma bola do Dudu no fim do jogo. Isso é uma grande defesa. Né? Então, o Botafogo, na verdade, fez aquilo que o Palmeiras não conseguiu fazer contra um adversário muito parecido, muito semelhante em circunstâncias semelhantes. É muito importante essa gordurinha dos 3 pontos que o Botafogo conseguiu agora, que ele pode precisar dela lá na frente. Mas é uma gordurinha bem pequena, né? Pequenininha, muito. Mas para quem só tinha um, já melhorou, para né? 3, você triplicou a sua gordurinha, não é?
Eu sei que triplicar gordurinha não é legal, né? E assim, não é. Tem sido adiposo, né, prof? O que acontece aí é que tem esse confronto direto, que é Palmeiras e Botafogo. Agora, eu acho que não dá para ficar projetando. Não, quando esse jogo acontecer, tem também um Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. Mas pensar nesse jogo com muitos jogos antes é uma armadilha. Não tem como você projetar, não, que o Palmeiras vai chegar para esse jogo contra o Botafogo 3 pontos atrás. Se chegasse nessa condição que está agora, se vencer o Botafogo, passa o Botafogo, que empataria em número de vitórias, vai ser um saldo de gols melhor que o Botafogo. Mas muita coisa para acontecer, negócio de projetar daqui 5 rodadas, 6 rodadas, é uma fria. Principalmente com o Botafogo. Exato. Como será o Botafogo da Libertadores? Como será o Botafogo? Será um Botafogo finalista de Libertadores naquela altura? Será um Botafogo que já saiu fora da Libertadores? E, prof, e o Grêmio ficou diretamente envolvido. O Grêmio empatou com o Botafogo, entre aspas, segurou um pouco o Botafogo na última rodada em Brasília e agora ganhou do Fortaleza, né? Na disputa dos 3 ali que estão mais próximos do título. O fiel da balança. O Grêmio fez 4 pontos. Eugênio Leal, você está pensativo. Não, estou aqui observando o que você me mostrava, né? O gol de Soteldo. Pegou de primeira. Uma bela jogada, primeiro ele acerta na trave. Mais fácil, ele até perdeu. Fez mais difícil. Acerta na trave depois de driblar a defesa. Consolidou a vitória do Grêmio. Você ficou animado com o gol do Soteldo? Achou bonito, Eugênio? Foi um bonito gol. Bonito gol. Foi um bonito gol. Você concorda? O Soteldo não é exatamente... Deixa eu falar uma coisa. Na guerra você vai com ele pra guerra? Guerra, tô falando em sentido, gente, por favor. Em sentido figurativo. Futebol precisa de talento. Certo. Ele tem talento. Tá. E você concorda com um amigo meu? Encaixar no time, Já tá bom, joga. O Grêmio não está na briga pelo título, que é o nosso assunto, mas já que você citou o Soteldo, um grande amigo meu, gremista, falou: o Grêmio não pode perder essa oportunidade. Tem que comprá-lo. Tem que contratar. Concordo. 5 milhões de dólares. Eugênio? Ele tem falou. que ver qual é o preço, né? 5 milhões de dólares. Tem que ver também o quanto que o Santos vai querer tê-lo de volta, o Santos voltando para a Série A. Você acabou de dizer, Não. o futebol precisa de bons jogadores. Nenhum. Não, a informação que eu tenho é que nesse momento o Santos não tem interesse? Não tem interesse. Ele tem interesse em Eu ouvi tentar... isso do presidente Marcelo Teixeira quando... não quer desvalorizar o atleta, o cedeu por empréstimo, dizendo... O Grêmio ele tem vai que pro comprar Grêmio, ou não? Ele vai pro Grêmio, é um grande jogador, joga lá, depois quando o Santos voltar, ele volta pro Santos para jogar a O Série Santos A. nem voltou ainda e o Soteldo também não voltou. Não voltou ainda, Ele tá mas no eu Grêmio, acho que tem grande Eugênio. chance de voltar. Mas você ano passado também falou algumas coisas Voltando aí. à briga pelo título, Eugênio. Não é simples. O Santos é um grande clube, tem um Sim, jogador de isso destaque. sim, eu não estou discutindo isso. E não vai abrir mão de ter um jogador importante no seu elenco quando voltar a Série A. Não, ele está emprestado ao Grêmio e o Santos... Está emprestado. Voltando à briga pelo título, já que Vocês você... que tocaram nesse assunto. Você ficou... Não, você que tocou. Você que tocou. É que você ficou no muro e não respondeu. Veja bem, porque estava passando o gol e o Abel pegou e ficou apontando. Eugênio, olha ali o gol do Soteldo. Pra você não ficar disperso. Claro que sim. Estava tem razão, olhando, Abel. Mas eu já estava olhando disperso, Eugênio. Botafogo ou Palmeiras, ou você ainda aposta no Fortaleza? Abel, essa rodada, ela teve um diferencial. Nós temos ainda, para alguns clubes, 10 jogos. Isso. Ou seja, 30 pontos. Não descarte o Flamengo numa possibilidade de brigar por título. 51 pontos o Flamengo hoje. Está com 51 e um jogo a menos, né? Esse jogo é com o Inter, não é um jogo fácil, o Inter não tem perdido. Mas se por acaso o Flamengo, que dá sinais de arrancada de 2009? Melhorar de produção, ele é um time que a gente sempre colocou desde o início do ano. Claro. Pelo investimento que tem, pelo elenco que possui. E agora muito focado, né? Porque ele tem, pensando em Copa do Brasil, tem mais um jogo certo, se passar, tem as finais. Agora não vai fazer tanta diferença. Posso te lembrar uma porque coisinha? Já não está mais disputando Libertadores. Posso só te lembrar uma coisinha? Para o Flamengo ser campeão, Palmeiras e Botafogo tem que ter sequência de tropeços. Tá bom? Só para você saber. O Abel, o Palmeiras empatou um jogo que a gente não imaginava que fosse empatar contra o Bragantino, que luta embaixo no campeonato. Então pode acontecer com qualquer um. O Botafogo ganhou, mas ganhou suado do Atlético Paranaense lá 1-0. No final ficou se segurando ali. Mas do Atlético Paranaense que está embaixo também. Suado então, são 3 pontos também, amigo. São 3 pontos, mas não está voando, não está sobrando assim para a gente achar que eles vão ganhar todos os jogos daqui até o final. E vamos lá, se o Flamengo ganhar esse jogo atrasado, ele vai para quanto? 54. 54. Em comparação com o Botafogo, tem quanto? 5 a menos. 5 a menos. Tem jogo. Tem rodada suficiente para isso. Eu acho que tem mais fôlego do que o Fortaleza para tentar chegar. Porque é um universo de 27 ou 30 pontos. Lembrando que o Botafogo tem aí pela frente
Libertadores da América. Você foi coerente. 2 ou 3 jogos. Você falou que a Sul-Americana pode atrapalhar o Corinthians. Então, a Libertadores E o pode Botafogo, atrapalhar no brasileiro. O Botafogo dá alguns sinais de oscilação de rendimento e tal. Às vezes, dentro dos próprios jogos, é um primeiro tempo muito melhor que o segundo. Então, assim, é uma reta final que, para mim, o Palmeiras segue sendo o Palmeiras, né? Porque aqui em São Paulo não se fala o I, é Palmeiras. O Palmeiras... É igual o Pacaembu, né? É Pacaembu, mas ninguém fala Pacaembu. Como é que é? Em São Paulo fala como? Palmeiras. Isso me ensinaram. Sim. Eu já não E no coloco Rio, como é que é? Como não é no Rio? Palmeiras. Tá certo. Inclusive, Mas eu o presidente fala Palmeiras. Fala. O presidente fala Palmeiras. Mas aqui, o que me ensinaram quando eu cheguei aqui em São Paulo... vai. Olha, o paulistano, especialmente o da Zona Oeste, que é onde tem uma grande concentração de palmeirenses... Verdade. Né? Fala Palmeiras. E tem a variação Parmeira também. Não, aí já é outra coisa. Essa é mais da Dona Irã Barbosa. Então, assim, tem o Parmeira. Para mim, o Palmeiras é o maior candidato ao título brasileiro. Segue sendo, apesar do empate. Mas o Botafogo tem 3 pontos a mais. Tem 3 pontos a mais, só que tem uma outra competição que naturalmente vai dividir o foco. Ok. O Palmeiras está pensando só no Campeonato Brasileiro, num tricampeonato. É muito forte e, para mim, ele é o maior candidato. Eu adorei Mas eu acho que essa rodada... O Flamengo está na rodada... briga pelo título, então. Essa rodada e uma possibilidade de recuperação do Flamengo, a gente tem que ficar de olho, acompanhando, monitorando passo a passo o que vai acontecer. O Botafogo não só tem uma outra competição, como é uma competição maior que essa. Historicamente é maior que essa. É possível ganhar as duas. O Flamengo Sim, ganhou em 2019. Claro que ele quer ganhar as duas. Mas é uma dividida pesada. É um título histórico. Gente, faltam 3 jogos para a Libertadores. Será que a Libertadores tem esse peso todo de deixar um time pior no Brasileiro e melhor na Libertadores? 3 jogos calendário. de Libertadores impactam pelo menos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Incluindo o confronto Palmeiras e Botafogo. Que é na semana da final da Libertadores. Ali vai ter que tomar uma decisão. Aí vai ter aquele disse-me-disse, muda a data ou não muda a data, adia, antecipa, como é que faz, como é que não faz. Só que isso já é final de novembro. Dúvida. O Botafogo não tem 2 jogadores bons para quase todas as posições? Quase todas. Sim ou não? Para mim, sim. Então ele pode fazer 2 times. Que obviamente não vão ter o mesmo entrosamento. Poder pode, mas não é o ideal, né? Garante o rendimento? Não. Se você botar o time B onde? Mas você pode fazer um mix. Não mudar os 11, mas você pode fazer. Pode fazer, mas não garante que vai ter o mesmo rendimento. E pode enfraquecer os 2 times. Você pode não ter o seu 100%. E o que eu falei pro Corinthians vale pro Botafogo. O Corinthians pior porque são outras 2 competições. Não, e se é final de Libertadores, aí não tem mix. Aí é pé embaixo. Ninguém joga final de Libertadores com um time mix. Não. Na Libertadores não, mas de repente no jogo. O Botafogo enfrenta na Libertadores Palmeiras... ou vocês esqueceram? Vocês sabem quem o Botafogo enfrenta na semifinal? Penharol. É um clube 5 vezes campeão desse torneio aí. Desse torneio que ele vai jogar. Qual foi a última? 5. Qual foi a última? 87. Faz tempo. Ah, mas não tinha futebol em 87? O Botafogo nem tem. Foi 87, não vale? Mas a tradição aí, se entrasse em campo, o Botafogo não teria eliminado o Palmeiras e São Paulo. No mesmo lugar que ele na competição, que chegou na semifinal. É mais fraco, é mais forte, teve méritos para chegar onde ele chegou. Nunca é uma semifinal de Libertadores, nunca é fácil. Vai passar fácil. Não vai passar fácil. O Botafogo é o favorito, obviamente é o favorito. Mas fácil não é para ninguém semifinal de Libertadores. Senão não estariam lá onde estão. Tem uma pergunta para Rafael Prates. Assim como o Eugênio Leal, você vê uma boa possibilidade ainda de o Flamengo... Matematicamente, o Flamengo pode ser campeão, nenhuma dúvida. Mas você vê essa chance assim? Vejo, clara, é um candidato. Não, eu acho que é um candidato, Abel. Candidato. Abaixo de Botafogo e Palmeiras, principalmente. Se ganhar esse jogo a menos contra o Internacional, que é um jogo duríssimo, ficaria ainda atrás do Fortaleza. Aproximaria, mas ainda ficaria atrás do Fortaleza. Mas é um candidato. Um elenco com essa fartura, com essa qualidade, sempre é candidato, Abel. Porque por mais que o Flamengo estivesse jogando menos do que pode jogar, a gente sempre ficava, em relação ao Flamengo, falando o seguinte aqui. Olha, vai que esse jogo vira a chave. Vai que esse jogo pode ser o que o time tem condição de jogar. Vai que esse elenco dá uma resposta. Então, como tem muitos jogadores bons, você sempre acha que pode ter um estalo, uma virada de chave. Talvez tenha vindo agora. Veremos se vai dar tempo. Tem que ganhar quase todos os jogos e torcer para Palmeiras, Botafogo e Fortaleza
perderem Tropeçarem bastante jogos, hein? Mas tem pontuação para correr atrás, tem bola, um bom momento. O que pega é isso, é contar com os outros. Mas os outros vão de perder ponto também. Eu acho que ninguém até o fim do campeonato vai ganhar todos os jogos. Agora, a gente perguntou se esses pontos perdidos em Bragança podem custar caro ao Palmeiras. Eu acho que eles foram muito valiosos para o Botafogo. Por tudo isso que a gente está falando aqui. Bahia, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Botafogo, já que a gente está falando da briga lá pelo título. Grande vitória do Botafogo, hein? Grande vitória do Botafogo. Como você disse, Túlio, é um dos jogos difíceis você ir lá na Arena da Baixada. Por mais que nessa temporada, né, André, desculpa te interromper, o Atlético tá com dificuldades, né, de vencer na Arena, não tem sido aquela força, mas historicamente, inclusive, você pega o retrospecto do próprio Botafogo, não é legal, entendeu? Sim, sim. Tem muitos times que sofrem demais lá, historicamente, né, na Liga Arena. Grande vitória do Botafogo. O Botafogo foi para 62% de títulos, de chance de título, e o Palmeiras 25%, Fortaleza 10%, Flamengo 2%. Eu acho até que o Flamengo tem mais, tá, do que 2%. Mas isso aqui é a matemática da UFMG. Os caras são matemáticos, os caras sabem. No ano passado, Túlio, o Botafogo chegou até quanto? Mais de 80, né? Não vou lembrar o número, André, mas eu diria que sim. Eu acho que esse número chegou a ser mais de 80, sim. Então, assim, ó, já chega a 62%. É que, assim, o torcedor do Botafogo proíbe a gente de falar, de lembrar do ano passado, né? E, assim, assunto do Brasileirão 2023 é proibido. O torcedor do Botafogo não gosta. Não podemos falar sobre isso. Mas o Botafogo vai se encaminhando e num momento bem importante, porque vai abrindo distância na reta final. Agora a distância já é de 3 pontos para o Palmeiras, de 5 pontos para o Fortaleza, de 9 pontos para o Flamengo. Só que o Flamengo tem um jogo a menos, né? O Flamengo tem um jogo a menos. Aliás, a gente vai falar sobre o resultado. Que prejuízo, hein, cara, que o Tite deixou pro Flamengo. Quem que permitiu, hein? Bom, pessoal, é isso aí. O Botafogo agora, como diz o André Henning, né, tem 62% de chance de título. Isso está aumentando a cada rodada que passa. Se a diferença não aumentar, por exemplo, não diminuir, se mantiver igual na próxima rodada, a chance do Botafogo ser campeão vai aumentar, mesmo que não tenha aumentado a diferença de pontos. Porque é menos um jogo que o Palmeiras vai ter para tirar. E por aí vai. Então a tendência é que, mesmo que não mude a diferença de pontos entre os dois, a diferença de Botafogo e Palmeiras mantém 3 pontos, a vantagem na porcentagem de chance de ser campeão vai se aumentando e o Botafogo ficando mais forte ainda na chance de campeão. Se por acaso tirar um ponto, e aí, ou tirar 2, quem sabe, sei lá, o Palmeiras vai chegando um pouquinho nessa chance, aumentando a porcentagem do Palmeiras de ser campeão. Mas é isso. A cada jogo que passa, vamos dizer assim, tem os jogos que tá 1-0 para um time e tá quase acabando o jogo, falam que o relógio é amigo do time que tá ganhando, passa devagar pro time que tá ganhando e passa rápido pro time que tá perdendo e tal. O relógio é amigo do time que tá ganhando. No caso da gente, o calendário é nosso amigo e é inimigo do Palmeiras. A cada dia que passa, o Palmeiras tem menos tempo de buscar essa diferença com o Botafogo. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Teremos mais conteúdos hoje, tá? Hoje a gente só para lá pra meia-noite. Então vamos lá. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui o que achou do conteúdo e o que está achando do Fogão no Brasileirão. Compartilhar com amigos o link aqui do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.